Vamos começar esse vídeo já fazendo uma pergunta séria. Você consegue criar frases em inglês? Sério, assim, tipo, criar a frase que você quiser, seja ela no passado, seja falar sobre uma coisa que você fez na semana passada, ou um plano que você tem para o futuro, ou falar, sei lá, o que você comeu hoje de manhã, ou o que você vai fazer durante o dia. Você consegue criar essas frases? Se você tem qualquer tipo de dificuldade em encontrar essas frases, em criar os tempos verbais direitinho, organizar tudo bem bonito, você precisa assistir esse vídeo até o final. Já curtiu esse vídeo? Então curte, tá? Curte para ajudar o canal a continuar crescendo, se inscreve, me acompanha também lá no Instagram, onde tem sempre muito conteúdo novo, muita dica bacana para você também. Vamos lá então falar de criar frases. Se eu te perguntasse agora, o que você acha mais importante? Falar ou escrever? O que você diria? A grande maioria das pessoas para quem eu já perguntei isso, me diz sempre que, não, falar é mais importante do que escrever, principalmente se for o inglês. Se essa foi a sua resposta também, não tem problema, tá? Não tá errado. É normal você realmente achar que eu preciso falar mais do que escrever. Até porque a gente está falando de idiomas. E um idioma, obviamente, você fala mais do que escreve. Só que o que a gente esquece é que até você chegar no momento de falar o idioma, você precisa passar por um processo. E é o processo que vai fazer com que você fale, certo? Ninguém começa a falar inglês de uma hora para outra. Você tem que passar pelo processo de estudar. E nesse processo, escrever, estudar as frases escritas, entender as estruturas, são mais importantes do que falar. Como assim, Títia? Quer dizer que não é para eu falar então? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, se você está aprendendo um idioma novo, você precisa primeiro entender como ele funciona, entender a estrutura, escrever bastante frases, e aí você vai falando. Entenda que falar, o speak, é uma consequência do que você já estudou. Não adianta também, senão você vai abrir a boca e não vai conseguir falar nada se você não sabe o que tem que falar. Então, primeiro a gente entende a estrutura, escreve, pratica, e a fala vem como uma consequência. Isso quer dizer que eu estou falando que você tem que estudar 20 anos só a parte escrita para depois você falar? Não é isso. Em uma aula só, principalmente dentro do meu curso, do Plano Beta, na primeira aula você já consegue fazer tudo isso, escrever e falar. Mas é importante você ter noção que existe um passo a passo. E quando a gente entende primeiro, escreve primeiro, a fala vem como uma consequência e você vai estar muito mais seguro porque você já sabe o que você está falando. Hoje eu vou te mostrar como que isso acontece. Eu vou te ensinar a criar algumas frases usando o verbo to be. Eu vou deixar o verbo to be como exemplo, porque a estrutura dele é uma estrutura bem legal, que dá para você usar com outras frases, com outros auxiliares também. Se você já conhece o verbo to be é simplesmente o verbo ser ou estar. Esquece esse negócio de que o verbo to be é diferente, o verbo to be é confuso, não sei. Não. O verbo to be é o verbo ser ou estar. Assim como qualquer outro verbo. Como é que eu digo dançar em inglês? To dance. Como é que eu digo comer? To eat. Como é que eu falo beber em inglês? To drink. Como é ser ou estar? To be. Pronto. Não tem dificuldade nenhuma. Talvez o que deixe mais confuso é que o verbo to be, por ser um verbo especial, diferenciado, ele tem 3 formas diferentes. Então, a gente vai ter o am, o is, e aí a gente vai ter o are também, tá? Então, vamos entender. Para a gente criar uma frase no inglês, eu sempre vou precisar de 3 coisas. Anota aí para você não esquecer. 3 coisas. Se você não curtiu, curte, tá? Faz favor. 3 coisas. Quais são elas? Sempre vou precisar de um sujeito. Sempre vou precisar de um auxiliar, que é algo que indique se a frase está no presente, passado, futuro. E sempre vou precisar de um complemento. Se eu tiver isso, está tudo resolvido. Sujeito, auxiliar e complemento. E quando a gente vai criar frases no inglês, a gente precisa montar uma estrutura bonitinha. E é aquela estrutura que a gente vai seguir até o final. Por exemplo, usando o verbo to be, eu vou ter a frase assim, ó. Vou ter o sujeito mais o verbo to be mais o complemento. E o complemento pode ser um outro verbo, pode ser, sei lá, mais informações sobre a sua frase, o que você quiser falar, tá? Mas é sujeito, verbo to be, mais o complemento.
Quer ver um exemplo? Se eu quisesse falar assim, ó, eu estou com fome. Qual que é o sujeito? Eu. Como se diz eu? I. Estou. Estou, sei que é verbo to be. Lembra das 3 formas do verbo to be, ó? Vou usar qual? Am. Eu sei que é a certa. I am com fome. Falar que eu tô com fome em inglês é muito simples, é uma palavra só. I am hungry. Seguir a ordem, vamos ver, ó. Sujeito, tem o sujeito. Tem o verbo to be? Tem o verbo to be. Tem um complemento? Tem um complemento. Criei minha frase. Se eu quisesse falar assim, eu sou, vamos usar como sendo ser. Ah, eu sou professora. Eu, I, sou, am, professora. A teacher. A gente coloca esse a porque eu falo que eu sou uma professora, tá? I am a teacher. Vamos conferir, ó. Tem sujeito, tem verbo to be, tem complemento. Só em você saber disso, você já consegue criar a frase que você quiser usando o verbo to be. Eu sou engenheiro. Eu estou fazendo o almoço. Eu estou indo na casa dos meus pais. Eu estou viajando. Eu estou trabalhando. Eu estou com fome. Eu estou com sede. Eu estou com frio. Eu estou perdida. Eu estou estudando inglês. Olha a quantidade de coisas que você consegue falar. E é sempre essa mesma estrutura. Ah, teacher, mas aí é afirmação. Vamos fazer a negação? Mais simples ainda. Vou até copiar a estrutura aqui para você ver como é simples. Você vai pegar a mesma estrutura, só que agora, depois do verbo to be, você vai acrescentar o not. Pronto, aí. Not. Pronto. Eu não estou com fome. Vamos pegar as mesmas frases aqui que a gente fez antes, ó. Eu não estou com fome. I am not hungry. I am not hungry. Se você quisesse fazer uma forma mais curtinha, bonitinha, você podia fazer assim, ó. I'm not hungry. Não muda nada, tá? É a mesma ordem, a mesma coisa. I am a teacher. I am not a teacher. Eu não sou uma professora. Se eu quiser contrair para deixar essa frase mais curta, eu posso fazer simplesmente, ó. I'm not a teacher. Pronto, aí. É a mesma coisa. Eu vejo que eu só peguei a mesma estrutura e coloquei um not. E se você fosse fazer uma pergunta? Perguntas, a gente precisa tomar um cuidadozinho, mas é bem simples também. Ó. Deixa eu copiar a mesma estrutura da forma afirmativa. E aí eu vou fazer uma pergunta só para você perceber a diferença. Ó. Na afirmação, eu tenho um sujeito e depois o verbo to be, certo? Na pergunta, eu vou ter primeiro o verbo to be e depois eu vou ter o sujeito. Pronto. Só isso. Vamos pegar as mesmas frases, ó. I am hungry. I am a teacher. Vamos ver como é que fica? Eu sei que primeiro tem que vir o verbo to be, certo? Então não é mais I am hungry. Então agora vai ser Am I hungry? Claro que é uma pergunta, você talvez não vai fazer isso, né? Eu estou com fome? Mas só para você entender a estrutura. Pega o verbo to be, joga antes do sujeito. Am I hungry? E esse aqui, ó. I am a teacher. Am I a teacher? Pronto. Aí, você pegou a mesma estrutura que eu estou te ensinando desde o começo, só fez as pequenas alterações entre afirmação, negação e pergunta e já criou frases novas. Imagina, por exemplo, que você quer dizer eu estou cansado ou eu estou cansada. Você sabe que cansado ou cansada é tired. I am tired, I am not tired, am I tired? Aí, já fiz as 3 formas rapidinho, em questão de segundos. Por quê? Eu estou sempre usando a mesma estrutura. Tá vendo a importância de você entender como a coisa é formada? Porque se você entende como aquilo é feito, você só precisa depois incluir vocabulários e criar frases novas. A base é sempre a mesma. É por isso que eu sempre falo para os meus alunos, entender como o inglês funciona é fundamental. O speaking, a fala, é uma consequência do que você já entendeu. Fala para mim, não fica muito mais fácil, não tem muito mais sentido quando você entende como o negócio funciona para só depois você começar a criar suas frases? Para depois você começar a falar? Falar é consequência de uma boa base, de uma boa estrutura. Isso que eu te ensinei agora não foi nem 5% de tudo que você encontra dentro do Plan B Beta, tá? Inclusive, o módulo 3 é o módulo dominando o inglês. Eu te ensino
todas as estruturas que você precisa saber para criar a frase que você quiser usando o método Keeper, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal explicando em detalhes como que funciona esse método. Assiste também para ver se você gosta, se é um método que se encaixaria à sua necessidade, tá? Dentro desse módulo, o módulo Dominando o Inglês, eu te ensino a entender o inglês, criar frases, construir frases novas com vocabulários diferenciados, fazer uma boa revisão, fixar todo o conteúdo para que você consiga aprender de verdade. O link do Plan B Beta está aqui na descrição do vídeo. E se você não curtiu, curte, se inscreve no canal e me acompanha lá no Instagram também. See ya!